Insight Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental. Boa noite, mais um encontro do Insight Coletivo, né? A gente está aqui hoje para trazer mais uma discussão, né? Mais um tema importante para nossas discussões, para a gente travar algumas discussões aqui, fazer alguns diálogos que eu acho que são pertinentes aqui para o nosso grupo. A gente tem feito, os nossos encontros têm acontecido regularmente, quase todas as semanas, e tem sido bem interessante as discussões, a gente tem trazido vários temas para discussão. Hoje a gente vai conversar sobre bipolaridade. Na semana passada não teve encontro, mas na semana anterior a gente teve uma discussão bem interessante também, né? No mês passado a gente fez uma discussão sobre depressão, e a ideia é que pelo menos uma vez por mês a gente consiga fazer uma discussão de caso. Hoje eu não convidei ninguém especificamente para fazer o debate, mas eu achei interessante a gente trazer uma discussão de caso de toda forma, para a gente poder participar e a gente poder dialogar, né? Eu tenho, assim, eu confesso a vocês que eu gosto mais de trazer discussões fora da caixa, né? Nesse sentido de fazer discussões para além dos transtornos psiquiátricos. Eu gosto muito dessa coisa da interface com outras áreas. A exemplo disso, semana que vem a gente vai conversar com o professor Marlos, que é o professor da UFRN, sobre saúde mental e espiritualidade, né? Então, a semana que vem a gente vai ter um tema do caminho que eu gosto mais, que são os caminhos que saem um pouco da questão do transtorno mental, enfim. Mas eu acho que é importante a gente poder trazer, sim, essas discussões, trazer as discussões de caso para cá, porque são discussões que, olha a Ingrid aí falando que foi orientador do mestrado, o Marlos é uma pessoa maravilhosa, ele vai estar aqui semana que vem com a gente. Então, a gente vai hoje fazer uma discussão que eu acho que é pertinente, sim, trazer essa discussão em relação aos transtornos mentais, em relação, inclusive, à psicofarmacologia, psicopatologia. Eu acho que faz sim parte, né? A gente vai ter sim que colocar isso na agenda, porque a gente precisa trazer essas discussões para cá, nos apropriar dessas discussões aqui no Insight Coletivo também. Até porque nós precisamos dar o nosso tom a essas discussões. O meu cachorro está desesperadamente latindo ali. Dar o nosso tom às discussões. E eu acho que é importante que a gente possa, sim, trazer essa discussão para cá, porque a vocação do Insight Coletivo é fazer uma discussão ampla, fazer uma discussão ampla no sentido da interdisciplinaridade, no sentido de discutir a subjetividade, de discutir para além do biológico, né, para além da neurobiologia, da psicofarmacologia. Essa é a nossa vocação, então vale a pena, sim, a gente trazer essa discussão para cá, tá? Lembrando a todos que nós estamos aqui, nós existimos também, né, vamos dizer assim, graças ao financiamento coletivo. A gente tem o nosso financiamento coletivo, tem sido muito útil para a gente poder fazer as nossas transmissões ao vivo, para a gente poder fazer, inclusive a gente está começando, eu pude contratar algumas pessoas para fazer como é que chama, identidade visual do Insight Coletivo. Então, assim, a gente está tentando tornar esse espaço mais agradável para todo mundo, né? Então, o nosso financiamento coletivo, ele continua no Catarse, né? Quem não conhece ainda, é só ir lá no www.catarse.me/insight_coletivo, ou então vai lá no link da bio do Insight Coletivo e entra no link, super fácil, rápido, seguro de você fazer a sua contribuição no nosso financiamento coletivo, né? A partir de R$10, uma quantia extremamente acessível a todos, que não vai mexer no orçamento de ninguém, né? A partir de R$10 a pessoa já consegue contribuir, é pouco para cada um, mas faz a diferença no final para a gente. Porque o meu desejo, inclusive, é que a gente possa ter transmissões ao vivo toda semana, né? Em estúdio, porque a gente consegue fazer uma coisa com mais qualidade. Mas, por enquanto, é isso que a gente pode fazer e a gente tem feito o melhor possível, tem sido muito bom, de modo geral. Tá bom, gente? Então vamos começar. Eu trouxe um caso que não é um caso meu, e eu preferia, assim, porque eu fico não sei, né, se vai ficar gravado, fica na internet, então eu trouxe um caso, na verdade, um caso publicado, é um caso do livro
do DSM-5. O DSM-5 ele tem um livro de casos, vários casos, né? Então tem um capítulo lá de bipolaridade. Então eu peguei um caso lá da bipolaridade, dei uma adaptada e vou trazer aqui para a gente ler esse caso e a gente fazer alguma discussão, fazer reflexão. Olha, Ana Augusta entrou aí. Boa noite, Ana Augusta. A gente fazer nossas reflexões, discutir, né? Então, eu acho que essa é a ideia, tá bom? Então, eu vou projetar aqui a tela, compartilhar com vocês o caso e a gente vai ler. Então, o que é que eu quero combinar com vocês? Eu vou fazer a leitura do caso e aí depois eu vou abrir para perguntas. Eu não relatei todo o caso porque ele é bem extenso. Então, se alguém tiver alguma pergunta a mais, quiser fazer algum questionamento sobre a história dessa paciente, se quiser tirar alguma dúvida, então a gente, depois do relato do caso, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, e depois de a gente esgotar as perguntas sobre o caso, tá? Aí a gente vai partir para a discussão do tema em si, né? E aí cada um vai poder fazer perguntas, trazer suas contribuições, e a gente vai compartilhando, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos em frente. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, para a gente poder visualizar aqui o caso. Vamos lá. Perfeito. Agora vamos compartilhar. Deixa eu ocultar isso aqui, sempre fica pronto. Perfeito, vamos lá. Como que eu fico com duas telas aqui, eu tô vendo aqui que tá aparecendo aqui direitinho. Então, a ideia é discutir um caso sobre bipolaridade, né, e eu dei esse título ao encontro de hoje, As Duas Faces da Mesma Moeda, né, óbvio e muito claro do porquê isso, né, das duas faces da mesma moeda, porque a bipolaridade tem essa faceta mesmo, né, das oscilações do humor em alguém que muitas vezes sai do seu eixo, né, e de fato parece outra pessoa, né, mesmo não sendo quando num quadro agudizado, né. Então, esse caso se trata de uma pessoa chamada Nancy. Ela é confeiteira, 33 anos, casada e mãe de duas crianças. Ela foi levada ao pronto-socorro depois de 10 dias do marido dela. Depois de 10 dias, o marido descreveu como outro ciclo de depressão, ou seja, ela já tinha tido vários ciclos depressivos, que eram caracterizados por temperamento explosivo, choro e praticamente nenhum sono. Ela ficava hipervigilante, né, sem conseguir dormir à noite. Ele observou que esses períodos, que ele chamava de períodos negros, eles ocorriam desde que ele a conheceu, ou seja, fazia muitos anos, né? Eles eram casados já há bastante tempo, não sei o tempo ao certo, mas eram casados já há mais de 15 anos, e desde que ele a conheceu, ele já percebia esse período, que ele chama de períodos negros. Ele afirmou que, normalmente, eles moravam algumas semanas, normalmente, esses períodos melhoravam algumas semanas depois de retomar a administração de fluoxetina, quer dizer, ela tinha esses períodos, começava a tomar fluoxetina, melhorava, e quando ela estava se sentindo bem, ela acabava parando essa medicação, e esse ciclo se repetia novamente mais para frente. Outra coisa que ele observava também é que ele achava que o uso do álcool e do clonazepam agravavam esses sintomas, porque era comum que nesses períodos ela usasse essas substâncias para se sentir melhor, né? Quando esses períodos começavam, ela acabava usando uma quantidade maior de álcool e também de clonazepam, tá? O marido, né, da Nancy, ele disse que resolveu levá-la ao pronto-socorro depois de ter descoberto que ela recentemente havia criado um blog intitulado Os Melhores Doces da Nancy. Essa atividade não apenas destoava do normal dela, porque ela era uma pessoa, de certa forma, tímida, que não gostava de se expor, como também pelo fato de ela trabalhava em uma confeitaria, né, numa doceria, e
E era vedada aos funcionários dessa doceria, confeiteiros, pessoas que trabalhavam, né, de ter um outro tipo de vínculo, de se expor de outra forma, né? Isso ia contra a política da empresa. Era uma confeitaria grande na cidade onde eles trabalhavam, e ele dizia que tanto ela era uma pessoa recatada e não combinava com ela essa história do blog, essa exposição, né, nas mídias sociais, como também ela tinha esse trabalho e era algo que ela tinha muito respeito pelo trabalho em si, então isso destoava do comportamento dela de modo geral. Ele afirmou que ela trabalhava sem parar nas escolhas de receitas para esse blog que ela tinha, negligenciando as próprias refeições e também as suas responsabilidades no trabalho e na casa com as crianças. Em relação a isso, ela argumentava que estava bem e que o blog iria deixá-los tão ricos quanto o Whindersson Nunes. Imagina, e o Whindersson Nunes eu tive que pesquisar o nome dele para escrever direito, porque é difícil escrever o nome dele. A paciente havia sido diagnosticada com depressão pela primeira vez na faculdade após o suicídio do pai. Então, o pai dela tinha cometido suicídio, ainda na época que ela fazia uma faculdade, e nessa graduação que ela fez, ela disse que foi diagnosticada com depressão pela primeira vez nessa graduação que ela fez. O pai da Nancy, ele era um homem simples, fazia um trabalho simples, não sei qual era a profissão dele, mas era um homem simples, mas que ele tinha um comportamento de abuso de álcool. Era extremamente inconstante e que tinha uma relação muito próxima com a Nancy. A avó paterna, a mãe do pai dela, havia sofrido vários esgotamentos nervosos, mas o seu diagnóstico e a sua história de tratamento eram bem desconhecidos, né? Eles não tinham essas informações, até porque era a avó enfim, em períodos mais antigos, as histórias familiares eram mais reclusas, então eles não tinham essas informações. Então, veja, ela tinha essa história de que teve um diagnóstico pela primeira vez de depressão na faculdade, na graduação, mas ela falava que desde a adolescência dela, ela já percebia um humor normalmente para baixo. Né? Desde a adolescência, ela já sentia esse humor para baixo, uma certa tristeza, uma certa melancolia. Né? Falava de insônia também, e de um discurso atipicamente rápido e hipervigilância, né? Quer dizer, ela tinha essas oscilações que ela percebia desde a infância. Ela havia tentado psicoterapia esporadicamente e tomado uma série de medicamentos antidepressivos, né? Tinha uma lista de medicações que ela já tinha usado ao longo desses anos. Vários antidepressivos. Por último, era essa fluoxetina que ela citou aí no início da história. Mas o marido observou que a depressão de base continuava e que os períodos negros aumentavam de frequência, ou seja, essa tristeza, ela carregava essa tristeza desde a adolescência, né, tinha esses períodos de tristeza desde a adolescência, e que é como se esses períodos de tristeza tivessem se aproximando uns dos outros, né, e se tornando mais intensos. Tanto é que esse comportamento dessa história do blog era algo que até então não tinha surgido, e foi o que motivou o marido a levá-la para o pronto-socorro. Durante a entrevista no pronto-socorro, a paciente ela caminhava irritada de um lado para o outro da sala, vestia uma calça jeans e uma camisa desleixada, desabotoada, os seus olhos pareciam vidrados e sem foco, reagiu à entrada do examinador, sentando-se e explicando que tudo era um mal-entendido, estava muito agitada, que ela estava bem e que precisava, né, que ela precisava voltar para casa imediatamente para cuidar dos negócios dela. O discurso dela era rápido, com pressão para falar e muito difícil de interromper. Aquela pessoa que fala, fala, fala e você não consegue uma brecha para, enfim, fazer uma interlocução. Ela admitiu que não dormia, não estava dormindo, mas negou que isso fosse um problema. Ela dizia que não dormia porque estava agitada, porque tinha muitas ideias boas para o negócio dela, era uma pessoa muito criativa e por isso que ela não conseguia desligar e que ela tinha muita coisa para fazer. Negou alucinações, ela não tinha alucinações, né, nem auditivas, nem visuais, nem de nenhuma qualidade, mas admitiu, com um sorrisinho no canto
da boca, que tinha uma habilidade excepcional de combinar ingredientes e que as pessoas viciavam nos doces dela. Tinha um poder de fazer receitas tão maravilhosas que as pessoas... E eram essas as receitas maravilhosas que ficavam pipocando na cabeça dela, ela não conseguia parar de pensar nisso, né? E não conseguia nem dormir por causa disso. Ela se negou a continuar conversando, né, com a pessoa lá na urgência, afirmando que dispensava a oportunidade de ser uma foca amestrada, uma cobaia, um cachorro que ladra. Muito obrigada, posso ir embora agora? Discurso bem rápido e bem de certa forma, assim, jocoso, né, que ela fez na hora. O insight em relação à situação parecia ruim, porque ela não entendia que ela não estava bem, e o julgamento foi considerado prejudicado porque para ela estava tudo bem, não estava acontecendo nada, não dormir não é um problema, enfim, era algo que ela não estava atrapalhando pelo julgamento dela, né? Deixa eu uma página aqui. Então, deixa eu acrescentar só no meu relato a página que faltou. Ela tinha esse diagnóstico de depressão, já tinha feito uso de vários antidepressivos, né, ao longo da história, né, dela, fazia uso desse antidepressivo, parava, piorava, voltava, ia e vinha várias vezes. Um médico anterior, um psiquiatra que acompanhava ela anteriormente, fez um diagnóstico de distimia, né, achou que ela tinha uma distimia por causa dessa história dessa depressão maltratada, e achava que ela, enfim, precisava manter uma psicoterapia, que ela até então não conseguia ter uma adesão à psicoterapia adequada, e acreditava que ela precisava usar realmente, continuamente, um antidepressivo, né? E, enfim, foi dessa forma que ela chegou a esse pronto-socorro, né? Então, basicamente, essa é a história. Eu fiz um resumo dela, porque é uma história bem longa, né? Então, para a gente poder ter tempo de conversar aqui, eu quis fazer um resumo para a gente poder conversar. Deixa eu voltar aqui, deixa eu interromper agora a apresentação para a gente conversar. Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta sobre a história? Algum esclarecimento que vocês gostariam de fazer? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Opa, pois não, Ana Augusta. Adriano, como foi que Seu cursou... microfone acho que está fechado ainda. Agora abriu? Oh, desculpa, não, é o meu. Meu alto-falante estava desligado, pode falar. Como foi que cursou a doença? Ela tinha oscilações, era de depressão e mania? Pois é, isso aqui na história, eles chamavam esses períodos muito parecidos com esse que ela chegou nesse pronto-socorro, de períodos de depressão, né? E ela tinha momentos que ela ficava realmente entristecida, que ela chamava de depressão, mas ao mesmo tempo que surgia esse entristecimento, esses momentos de labilidade, ela também ficava muito irritada, né? Muito irritada e muito inquieta. Era Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Ela ficava muito entristecida e, ao mesmo tempo, ela ficava muito irritada, né? Esse episódio atual que o marido levou para um socorro foi um episódio diferente dos episódios anteriores. Nos episódios anteriores, ela tinha uma prevalência maior de tristeza, então ela teve muitos episódios de tristeza mesmo, que era uma tristeza isolada. Episódios depressivos típicos, vamos dizer assim. Que ela ficava muito triste, muito apática, muito sem energia para as coisas, então ela começava a tomar um antidepressivo e melhorava, né? E aí passava um tempo bem e deixava de tomar o remédio. Ele descreveu outros episódios que ela ficava entristecida, mas ao mesmo tempo muito irritada, era uma tristeza, mas ao mesmo tempo muito irritada, e esse episódio mais novo, que esse mais recente, que pareceu um quadro mais eufórico. Esse foi diferente dos anteriores, né? Que fez ele levar o pronto-socorro, que o assustou foi isso, porque era um episódio diferente dos anteriores. Ela estava mais eufórica, né? E falando mais coisas, entre aspas, sem sentido, que não fazia muito sentido para ele, né? Porque fugia do padrão dela, era uma coisa diferente do que ela estava habituada a fazer. Então foi isso, foi o demarcador de águas que eu consegui perceber aí. Ah, tá.
Mais alguém? Gente, gostaria de fazer alguma pergunta? O que é interessante, né? Assim, a gente sabe que é um quadro de bipolaridade, que a gente, né? A discussão é sobre bipolaridade. O que eu quis trazer esse caso justamente por causa dessa questão, né? De uma paciente que veio com o diagnóstico de depressão e que faz-se, né, ao longo do tempo, se muda esse diagnóstico, né? Assim, você tem uma ideia diferente do que seja, do que esteja por trás disso. O que não é uma coisa incomum na clínica, né? A gente tem, inclusive, né, hoje uma boa clínica, uma boa prática clínica precisa fazer esse diagnóstico diferencial, né? Uma pessoa que chega, por exemplo, num episódio depressivo, com sintomas depressivos num consultório, faz parte da boa clínica a gente questionar sobre episódios anteriores de euforia, a gente questionar sobre oscilações do humor ao longo da história dessa pessoa, né? Sobre as características do sintoma depressivo, porque às vezes o sintoma depressivo ele pode ter características que podem nos fazer pensar sim uma bipolaridade, por exemplo. Ou essa pessoa pode ter uma história que faça nos pensar, que faça a gente colocar dentro do radar a bipolaridade, como, por exemplo, a história desse suicídio do pai. A história de um pai que tinha um histórico de abuso de álcool, alguém com um comportamento que oscilava, que tinha um temperamento, né, de oscilação de humor, e que teve um suicídio, né? Então, essa é uma história, a gente sabe que a drogadição, o uso de álcool, é mais frequente na bipolaridade, a gente sabe disso, estatisticamente isso está posto, né? Então, são elementos que a gente vai juntando, né? A gente não pode cometer o equívoco de sair rotulando as pessoas, né, com bipolaridade por causa de comportamentos isolados, né? Mas esses elementos são importantes para a gente colocar isso na radar e ter essa clareza que existe uma possibilidade ali, né? O que acontece, e é interessante nesse caso, que é o caso de uma pessoa que tinha um diagnóstico de depressão e fazia uso apenas do antidepressivo, né? E hoje, o que os estudos mostram é que pacientes portadores de bipolaridade, quando eles são, entre aspas, maltratados, né, assim, porque às vezes não dá para a gente saber que é uma bipolaridade, mas quando ele faz uso apenas do antidepressivo, há uma tendência dos episódios eles se tornarem mais frequentes, né, essa pessoa ela tem um risco maior de se tornar o que se chama de ciclador rápido. Aquela pessoa que usa só o antidepressivo, aumenta o risco dele se tornar um ciclador rápido, que foi o que o marido percebeu em relação a ela, que os episódios começaram a se tornar mais frequentes, né? E esses episódios mais frequentes, eles passam a ter características que a gente chama de características mistas. Essa pessoa passa a não ter só o sintoma depressivo, ela pode começar a apresentar sintomas que a gente chama de sintomas mistos, que é a tristeza, né, a melancolia, e ao mesmo tempo a disforia, né? Então, uma pessoa, por exemplo, com uma depressão, que chega, né, para você, com sintomas depressivos, com tristeza, melancolia, apatia, desmotivação, falta de energia, e ao mesmo tempo ela relata muita irritabilidade, disforia, e às vezes até como eu diria, má adesão ao tratamento, ela às vezes recusa a medicação, ela diz que sente muita tristeza, mas que ela não quer tomar remédio nenhum, né, assim, às vezes ela tem um comportamento de boicote mesmo do tratamento, isso não é regra, tá, gente, não é regra, mas faz a gente ficar atento, porque pode ser que isso não seja só a depressão unipolar pura, como a gente costuma dizer, né, então é algo que vale a pena parar para refletir. Oi, Ana Augusta. Bom, primeiro eu queria fazer uma pergunta. Você tinha colocado como recomendação ninguém abrir a câmera, porque só estou eu com a câmera aberta. Coloquei não, porque o pessoal fica tímido essa hora, Ah, tá certo. acho ótimo, você com a câmera aberta, eu adoraria que todo mundo abrisse, mas... Ai, Adriana, é muito ruim, a pessoa fica pensando que está falando sozinho, né? Mas o que eu ia perguntar é o seguinte, ela entrou no processo terapêutico e não conseguiu, né, aderir ao processo. Isso é uma característica da bipolaridade?
Olha, eu não posso dizer que são a regra, sabe, Ana Augusta? Não posso dizer que são a regra, mas é bem comum, viu? É porque A se má você adesão aos processos psicoterapêuticos, muito comum. é mais fácil o depressivo, né, aderir do que o Isso. bipolar. É. E é interessante que eu acho que isso tem a ver com o insight mesmo, né? Com a percepção de si, com a percepção de que tem alguma coisa errada, né? Na bipolaridade, o que é comum? A pessoa ela sente que está alguma coisa ruim quando ela está no episódio depressivo. Ah, eu tô mal, eu não tô bem, vou buscar um tratamento. Ela aceita tomar um remédio, ela aceita até iniciar uma psicoterapia, mas quando ela melhora, tudo melhora. É porque a euforia dá superpoderes, né? E não faz mais sentido o tratamento, né? Uhum. E aí ela acaba abandonando a psicoterapia, e de fato é um processo, né? É um processo muito doloroso, esse de reconhecer esses sintomas, de entender esse processo de adoecimento e conseguir fazer mudanças nisso. O que é possível, o que é possível. Sim. Eu conheço, por exemplo, pessoas que têm um diagnóstico de bipolaridade que elas conseguiram, ao longo do tempo, incorporar e entender esse ciclo. Eu acho isso fabuloso. Entender o ciclo. E entendendo o ciclo, inclusive, elas conseguem se antecipar isso. Elas conseguem perceber quando estão entrando no episódio de euforia, elas conseguem perceber quando estão entrando no episódio depressivo. Isso, nossa, faz uma diferença enorme Eu imagino. diferença enorme. Tem uma pergunta aqui de Catiúcia, ela pergunta assim: o que justifica, então, esse efeito da medicação ao comportamento, né? Catiúcia, o antidepressivo, o que é que acontece? O antidepressivo, ele melhora o sintoma depressivo na bipolaridade, mas é muito comum que ele melhore o sintoma depressivo e ele jogue a pessoa, às vezes, para um estado, se não de mania, para um estado de hipomania. A pessoa, ela sai da depressão e muitas vezes ela vai para um estado de euforia. Então, quando, por exemplo, uma pessoa, ela toma um antidepressivo, às vezes ela entra num estado de hipomania, por exemplo, às vezes ela sai da depressão, aí ela volta a trabalhar, e aí ela trabalha com muita intensidade, trabalha horas a fio, fica super feliz porque está conseguindo trabalhar, e aquilo para as pessoas que estão ao redor não parece ser um episódio, não tem nada de errado ali. Mas às vezes elas falam assim: olha, fulano quando sai da depressão não tem limite, fulano trabalha demais, é por isso que ele entra em depressão de novo, porque ele trabalha demais, ele não descansa, ele não cuida da saúde, ele não faz atividade física, ele só pensa em trabalhar, né? E aí quando a gente vai olhar para a história, né, que depois a gente já está pensando numa bipolaridade, a gente vai olhar para a história, a gente começa a perceber que lá atrás aquela pessoa já apresentava alguns comportamentos nesse sentido. Ela lá atrás já apresentava um comportamento, às vezes, de sim, né, vamos dizer assim, de ter um comportamento mais impulsivo, né, de exagerar realmente na carga de trabalho, de ter pouca necessidade de sono. Às vezes não são comportamentos disfuncionais, mas são comportamentos que, quando a gente começa a olhar para a história, a gente começa a perceber que tinha realmente um ciclo de depressão e de uma aceleração quando sai dessa depressão. E o que o antidepressivo às vezes faz, quando ele é usado nesse contexto, é de jogar essa pessoa para esse outro polo e, quando você tira o antidepressivo, ela voltar para a depressão. E aí, isso acaba gerando essa ciclagem mais rápida, né? Por isso que, estatisticamente, o uso do antidepressivo isolado na bipolaridade pode suscitar uma ciclagem mais rápida nesses pacientes, né? Então, é uma coisa que a gente precisa ficar atentos, né, quanto médicos psiquiatras, na utilização do antidepressivo nesses pacientes para tentar evitar essa situação, né. Ingrid escreveu aqui: achei interessante essa noção que quando se utilizam muitos antidepressivos no começo do tratamento, podem interferir de algum modo no desencadeamento em uma futura ciclagem rápida. Isso é fato e a gente precisa realmente ter esse cuidado, sabe, Ingrid? Catiúcia escreveu aqui: então algo da substância faz uma ativação da euforia, sendo assim um diagnóstico diferencial desta forma, precisaria de uma combinação com qual medicação? Então, o que é que acontece? Se eu estou diante de um episódio depressivo unipolar clássico, o paciente tá entristecido, apático, com falta de energia, não consegue fazer as atividades dele e tal. Eu vou para a história desse paciente, ele não tem nada que sugira uma bipolaridade.
ele não tem sintomas atuais que sugiram uma bipolaridade, eu vou entrar somente com antidepressivo, eu vou fazer o antidepressivo, isoladamente, né? Esse paciente ele pode fazer uma virada maníaca, ele pode ter um episódio maníaco por causa do antidepressivo, se ele tiver uma bipolaridade ali não diagnosticada? Pode, né? Pode, isso pode acontecer, isso já aconteceu na minha prática clínica algumas vezes. Só que não é a regra. A regra, a maior parte dos casos que a gente lida são de depressões unipolares. Então, a gente vai prescrever um antidepressivo nessa condição. Se eu suspeito que existe uma bipolaridade, se na história clínica daquela pessoa algo me diz que é uma bipolaridade, aí existem duas correntes. Uma corrente que não usa antidepressivo nesses pacientes, para não haver o risco de um episódio maníaco, né? Nessa corrente que não usam antidepressivo, eles usam apenas estabilizadores de humor, né? E aí, dependendo da classe do estabilizador de humor, a gente vai ter estabilizadores de humor que tem ação mais antidepressiva, né? E aí o estabilizador de humor ele vai ser utilizado de acordo com o perfil de sintomas daquele paciente. Se ele está num episódio depressivo bipolar, ele está mais depressivo, a gente vai usar um antidepressivo que tem uma ação mais um estabilizador de humor que tem uma ação mais antidepressiva, como o Daiane acabou de sugerir, que é a lamotrigina, por exemplo. A lamotrigina é um anticonvulsivante que tem ação antidepressiva, reconhecidamente. Existem trabalhos que demonstram que ele tem ação antidepressiva. Então, a gente utiliza um estabilizador de humor nesse contexto, tá? Existem outras escolas que defendem e que dizem que é possível, sim, usar um antidepressivo num episódio como esse, desde que a gente tenha o cuidado de utilizar um estabilizador de humor associado ao antidepressivo. E existem antidepressivos mais seguros nesse contexto, como a Jardine acabou de colocar aqui, a sertralina. A sertralina é um dos antidepressivos mais seguros de se utilizar na depressão bipolar. É possível utilizar a sertralina, né? Então, a sertralina ela é possível de utilizar, porque ela dá menos virada maníaca, que a gente chama, desde que você use associado a um estabilizador de humor. E por que mesmo com esse risco, se usa antidepressivos nesses episódios? Porque é difícil tratar o sintoma depressivo sem o antidepressivo. Às vezes leva muito tempo para o paciente sair do episódio, é um período de muito sofrimento, então, às vezes é difícil, né? Então, a gente tenta, né? Eu, particularmente, por exemplo, eu tento, às vezes, fazer só o estabilizador de humor, mas quando a coisa se arrasta muito, às vezes, acaba apelando para um antidepressivo mesmo, né? O próprio CAMAT, o CAMAT é um guideline canadense, um dos mais respeitados no mundo, que ele tem eles fizeram um guideline para tratamento de bipolaridade baseado em evidências científicas, né? Eles fazem um compilado dos estudos mais atuais e eles fazem diretrizes de tratamento. Você, no episódio maníaco, você usa isso como primeira linha, usa isso como segunda linha, então eles fazem isso para episódio maníaco, para episódio depressivo, para episódio misto, né? Então eles têm a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, e no CAMAT eles têm também, eles recomendam os antidepressivos em algumas situações, e a sertralina é um dos antidepressivos recomendados nesse contexto, né? A Jardina pergunta aqui, a sertralina é um antidepressivo? Sim, se tem tempo máximo para tomar. Os estudos, não tem tempo máximo, mas tem tempo mínimo, né? Há uma recomendação de se utilizar o antidepressivo por pelo menos 6 meses, né? Então, o tempo máximo vai depender da melhora clínica. Na bipolaridade, a gente tenta não utilizar o antidepressivo continuamente. A gente usa por um tempo e depois a gente tenta deixar apenas com o estabilizador de humor. De modo geral, é isso que a gente faz na prática clínica. A gente tenta usar um antidepressivo apenas no episódio depressivo, quando se usa. Porque muitas vezes a gente consegue evitar o uso do antidepressivo apenas utilizando estabilizadores de humor, né? E tem casos, sabe, gente, assim, que é muito interessante. Quando você faz um diagnóstico apurado, eu já me deparei com situações assim, situações parecidas com esse caso, né? Pessoas que chegam ao consultório com diagnóstico de depressão e que no tratamento a gente faz um diagnóstico mais adequado e a gente introduz o estabilizador de humor e, nossa, é uma virada de chave, como os pacientes falam, né? Assim, às vezes muda a vida da pessoa porque ela passa a ter uma qualidade de vida melhor, ela passa a ter um controle dos sintomas melhor. Então,
de fato, é muito importante esse olhar, né? Tem uma pergunta aqui de Liliana, ela fala assim, quando se diz que a bipolaridade é comum, a não adesão ao tratamento, seria mais em relação ao uso do medicamento? Liliana, eu diria que seria mais em relação a tudo, assim, o que é que acontece na bipolaridade? É que o paciente em euforia, ele acha que não precisa de tratamento. Um paciente, uma pessoa em euforia, uma pessoa que está bem, inclusive, eu já escutei isso N vezes, pessoas em episódios eufóricos dizer, assim, a seguinte frase, eu estou no melhor momento da minha vida. Já escutei isso N vezes. Aí, como é que eu vou explicar para uma pessoa que ela está no melhor momento da vida dela, que ela precisa de um tratamento? Entende? É muito difícil a gente conseguir fazer aquela pessoa perceber que ela precisa de um tratamento, né? Claro, nos casos muito extremos, onde você tem sintoma psicótico, onde você tem situações que põem a vida da pessoa em risco, em casos muito extremos, assim, às vezes vão ser necessárias medidas extremas, às vezes uma internação, uma coisa, né? Mas em quadros de hipomania, não é o caso. Você não vai internar uma pessoa contra a vontade dela, porque às vezes ela está mais eufórica, ela está sem dormir à noite, né? A gente parte por convencimento. A gente conversa com a família, a gente conversa com ela, os amigos conversam, e a gente tenta convencer de alguma forma, né? E é essa estratégia que eu particularmente uso. Eu converso com a família, converso com, né? Eu pergunto se tem alguma referência que aquela pessoa escuta mais, a gente traz aquela pessoa de referência, a gente pede para a pessoa, a gente explica a situação, e a gente vai tentando, a gente parte por convencimento e a gente negocia, né? A gente tenta negociar o que é possível fazer. E na maioria das vezes a gente consegue fazer alguma coisa, né? Não o ideal, mas a gente consegue fazer alguma coisa, pelo menos fazer aquela pessoa não entrar na situação de risco, né? E aí, é engraçado que a Liliana colocou aqui, a pessoa ela não pratica atividade física, pelo contrário, às vezes ela pratica atividade física em excesso. Recentemente eu acompanhei um rapaz que estava num episódio como esse, que ele estava indo para academia 3 vezes ao dia. Ele ia pela manhã, fazia uma sessão de atividade física, e ao meio-dia fazia outra sessão, e à noite ele ia novamente fazer mais uma sessão de atividade, porque ele disse que tinha muita energia, ele estava querendo ficar muito forte, era muito importante para ele aquilo. Então, assim, é um excesso de atividade física que era uma coisa absurda o que ele estava fazendo, sabe? E todo mundo percebendo ao redor, menos ele, né? Todo mundo percebendo ao redor, as pessoas achando aquele comportamento estranho, as pessoas comentando umas com as outras, e para ele estava tudo ótimo, era o melhor momento da vida dele. Então são coisas que a gente precisa ficar atento, né? Assim, então, de modo geral, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Daiana colocou uma coisa aqui. Sempre me pergunto sobre como olhar com cuidado sobre a marca da personalidade nesses transtornos. Daiane, de fato é algo difícil. Assim, eu particularmente, quando encontro alguém numa condição como essa é uma pergunta que eu sempre me faço, né? Quem é aquela pessoa? Porque às vezes a gente está olhando uma pessoa, às vezes num recorte que não necessariamente representa aquela pessoa, né? E a gente precisa ter cuidado nisso, né? Porque muitas vezes, porque inclusive você pode confundir traços da personalidade como doença ou o contrário, ou uma doença como traço da personalidade, né? E isso é danoso. Então, o que eu, de modo geral, tenho é paciência para observar, né? Eu observo, eu ouço a família, eu ouço a pessoa, eu tento entender quem é aquela pessoa e a gente leva tempo para isso, né? Então, a gente tem que ter paciência, não tem como a gente acelerar isso. E para a própria pessoa é difícil, né? Isso é uma coisa que eu já ouvi também muitas vezes. A pessoa, ela, às vezes, ela está adoecida há tanto tempo, ela convive com sintomas, com, às vezes, sintomas de diversas situações, né, ao longo da vida, que a própria pessoa se perde de quem ela é. A própria pessoa, ela tem dúvida, às vezes, meu Deus, o que é dessa doença, o que é dessa condição, o que sou eu dentro desse processo? Né? Isso é uma coisa que, muitas vezes, você só consegue desemaranhar isso dentro de um processo psicoterápico, né? Você só consegue separar o que é da condição e o que é da pessoa dentro do processo. Isso de fato, às vezes leva bastante tempo. Então, não tem como a gente... e eu fico muito preocupado, às vezes, porque eu noto, às vezes, as pessoas muito apressadas nisso, né? De querer dar um nome, de querer
nomear o que está acontecendo e de querer... eu percebo uma ansiedade em si, a gente tem que ter paciência, porque senão a gente acaba cometendo equívocos, sabe? A gente acaba cometendo equívocos. Vou dar um exemplo típico de um equívoco que eu vejo reiteradamente. Todas as vezes que os profissionais veem uma pessoa fazendo compras excessivas, as pessoas passam a achar que aquela pessoa é bipolar. Gente, isso não faz sentido, né? Você pegar um sintoma isolado e você rotular alguém por causa de um sintoma isolado. Não. E às vezes a pessoa chega dizendo, não, é porque eu tenho um diagnóstico de sou bipolar e tal. Mas como é? Me conte, o que é que isso significa e tal? Não, é porque eu compro demais e o doutor fulano disse que eu sou bipolar. A gente não pode cometer esse equívoco, né? Pode ser até que ela esteja equivocada, mas olha o que é que ela pegou, o que é que ela pensou como a justificativa da bipolaridade, né? Então a gente precisa entender que as coisas são bem mais complexas do que isso, né? Então eu acho que é muito saudável que a gente realmente pare para pensar e que a gente trate as coisas de uma forma mais complexa, porque elas são, de fato, bem mais complexas do que comportamentos isolados. Então a gente tem que ter esse cuidado com isso, né? Hoje em dia, os comportamentos compulsivos são tão comuns, né? Pois é, exatamente. O comprar demais é um comportamento compulsivo, que tem que olhar para isso. Não, pois é, exatamente, exatamente. Isso é uma coisa que eu estava conversando com uma psicóloga hoje, pelo menos, a gente estava discutindo o caso de uma pessoa que a gente atende em comum, e a gente estava conversando exatamente sobre isso, porque a gente estava discutindo o que seria da personalidade dela, o que seria um comportamento que, entre aspas, seria uma bipolaridade, e aí ela falou alguma coisa nesse sentido, e eu ponderei exatamente nesse sentido, Dona Augusta. Eu disse, olha, isso pode ser uma impulsividade, isso pode ser inerente à personalidade, por que não? Né? Existem pessoas mais impulsivas. Exato. Né? Existem pessoas mais impulsivas, existem pessoas que têm, às vezes, uma personalidade mais disfuncional, não é assim? Existem pessoas que, às vezes, você constrói uma personalidade que é mais disfuncional e ela vai ter um comportamento mais disfuncional, mais diferente das outras pessoas. Isso não significa necessariamente um transtorno mental, né? Então, é algo que a gente precisa olhar com cuidado e com calma, sabe? E entender que há uma complexidade nisso. E que mesmo uma pessoa adoecida, vamos pensar numa doença extrema, como a esquizofrenia, por exemplo. Acho que a esquizofrenia na minha opinião, é o protótipo da doença mais extrema da psiquiatria, porque é uma doença muito concreta, né? Assim, falta só ter um exame para dizer, isso aqui é esquizofrenia, fazer um raio-x do cérebro e mostrar, porque é uma doença muito concreta, muito... Enfim, mas assim, vamos pensar, mesmo uma pessoa com esquizofrenia, que às vezes tem, um pensamento absolutamente fragmentado, desorganizado, que não diz coisa com coisa, né, como as pessoas falam no popular, mesmo uma pessoa que não diz coisa com coisa, ela tem uma personalidade, ela tem características próprias, ela carrega em si características que são só dela. Não dá pra a gente esquecer esse outro lado, né? Então, essa coisa do checklist de sintomas é algo que eu sei que é importante, eu sei que a psiquiatria, ela cresceu, ela se consolidou com a ciência por causa da classificação que ela fez ao longo da história, mas a gente não pode ficar preso à lista de sintomas, não. É um grave erro ficar preso à lista de sintomas. E uma coisa, obrigada pela resposta, viu, doutor Adriano, foi muito, muito boa, para variar, né, ele dá um show. Mas aí você trouxe, né, a questão da esquizofrenia, e aí eu trabalhei uma vez com genoma, sequenciamento de genoma de gêmeas que são esquizofrênicas. E aí, como você falou, elas são muito diferentes. Elas são gêmeas univitelinas, as duas abriram caso ao mesmo tempo. E elas são super diferentes. Cris e Cristiano têm o mesmo nome, a mãe colocou o mesmo nome nelas duas. Nossa. E a mãe tem uma irmã que tem o mesmo nome que ela. E elas são muito diferentes. Cris e Cristiana, uma fala, vem, conversa, não sei o que, a outra super embotada, né? E assim, você vê que não é só da doença. Então é algo assim que o médico e quem vai, né, ter um manejo com essas pessoas tem que considerar, realmente, elas são diferentes, cada um pensa de um jeito, apesar da doença, né? Exatamente. E é por isso que mesmo com as mesmas características, as mesmas classificações, vamos dizer assim, as pessoas vão ter evoluções diferentes, vão ter prognóstico diferente, vão ter resultados diferentes do tratamento. É absolutamente singular isso, é incrível. Tem uma subjetividade aí, né?
não dá para enquadrar dentro de um diagnóstico e esperar que o prognóstico vai ser o mesmo. Exato. Ingrid colocou aqui que, em relação na bipolaridade, eu entendi assim, que ela fala assim, que tem relação com as compulsões também, alimentares e atividade física, né? E tudo isso pode ser compulsivo dentro desse contexto. Catius escreveu assim, na psicologia recebemos a estruturação da personalidade com sinais para psicose ou para neurose. E isso é um marco diferencial, até para a intervenção medicamentosa. Eu concordo, Catius, eu acho que essa estrutura é uma estrutura interessante de se observar. Precisamos ser muito cuidadosos para olhar o sujeito e não o sintoma. E o que eu acho é que, por exemplo, na década de 60, a psiquiatria ela se distanciou da psicanálise, principalmente por causa do DSM, né, o Manual Estatístico Americano, ele rompeu com a psicanálise propositalmente para tentar construir uma epistemologia dissociada da psicanálise, né? E de certa forma, ele ficou olhando mais para o sintoma, né? Acho que a classificação ela olha mais para o sintoma. E é interessante porque, assim, às vezes, a gente, por exemplo, quando a gente olhando só para o sintoma, eu fico nessa... Como eu tenho bastante leitura na psicanálise, então, às vezes eu fico olhando para a classificação, mas eu fico com um olho olhando para a classificação e outro olhando para a estrutura, né? Baseado na psicanálise. E é interessante porque, às vezes, eu estou diante de alguém que, teoricamente, tem um diagnóstico de um transtorno de ansiedade, né? Pelas classificações, e no outro lado tem uma estrutura psicótica, e às vezes alguém que nunca fez uma psicose na vida, né? Então, assim, isso é muito curioso, porque são caminhos diferentes, são caminhos absolutamente diferentes, né? Dentro do processo terapêutico. Então, isso que a Catius fala, eu acho muito importante, né? Eu acho muito importante, e eu até lamento um pouco que as gerações mais novas estão estudando menos psicanálise, né? Porque agora a TCC tomou muito força, então as pessoas estão estudando muito mais TCC. Então, por exemplo, não sei, aqui acho que ainda o pessoal lê psicanálise, mas em outras residências o pessoal não tem leitura de psicanálise, né? Então, eles perdem a oportunidade de conhecer essa nomenclatura, essa estrutura, né? O que eu acho uma pena. Entre os jovens psiquiatras, eles estão estudando mais TCC? Sim, porque a TCC acaba sendo hoje, Ana Augusta, se você vai para qualquer livro-texto, qualquer livro-texto que você vai lá na parte terapêutica, aí você vai, psicoterapia, aí indicação, TCC. Psicoterapia, Nossa, indicação, TCC. como se só existisse a TCC. Então, e por quê? Aí existe uma explicação para isso. Por quê? Porque a TCC, ela atende aos requisitos do método científico, né? TCC você consegue criar evidência. Com psicanálise você não consegue criar evidência, né? Então, assim, acaba que, de certa forma, a psicanálise ela perdeu bastante força nesse sentido, né? Existem ainda muitos psicanalistas, existem escolas muito fortes da psicanálise ainda, mas no contexto, tanto é que aqui, localmente, hoje, eu não tenho essa estatística, não. Eu vou até, curiosamente, não sei se tem alguém aqui do Conselho de Psicologia, mas eu tenho essa curiosidade de saber. Hoje, por exemplo, antigamente a gente sabia que os psicólogos eram muito mais da psicanálise, né? Hoje eu acho que é muito mais TCC, né? Eu tenho essa curiosidade, eu vou perguntar ao pessoal do Conselho. Eu também tenho essa curiosidade. Estatisticamente isso, mas eu acho que hoje está disparado a TCC, acho que ela habita mais os consultórios hoje. Mas acho que o Conselho também não tem essa informação, não, Adriano. Será? Eu acho que não, porque não tem nenhum lugar que eles perguntem qual é a nossa abordagem. Sim, entendi. Faz sentido. Agora, é uma pesquisa interessante. É uma pesquisa interessante. Ingrid colocou aqui, porque para além dos rótulos existe uma pessoa, uma história, mas essas dúvidas são muito comuns. Eu até já brinquei com algumas pessoas sobre ser preciso não colocar a política da mania atrás de cada momento onde se sente bem, por exemplo. Olha, a Rayane falou uma coisa interessante aqui. Acho importante falar sobre a autogestão da medicação, a partir de uma consciência do estado de saúde do paciente. Boa, Rayane, muito boa sua observação. Essa coisa da autogestão, né, eu acho que tem até uma... Aqui, a Ana Karenina, aqui em Natal, fala muito sobre isso, né? Ana Karenina, que é professora da UFRN, que é psicóloga, professora da UFRN.
ela fala muito sobre autogestão de medicação, acho que é GAN, né, que eles chamam, autogerenciamento de medicação, gestão autônoma, acho que é isso, GAN, gestão autônoma de medicação, que para alguns colegas psiquiatras, quando eles ouvem isso, eles ficam meio assustados, assim, meio irritados com isso, como se isso significasse automedicação. Isso não é automedicação, né? Autogestão de medicação é você dar conhecimento à pessoa para ela entender o que ela pode fazer, o que ela pode e o que ela não pode fazer. A autogestão de medicação é, inclusive, conscientizar aquela pessoa que ela precisa tomar o remédio dela adequadamente. Autogestão é, inclusive, você conscientizar que aquela pessoa, que aquele remédio, que tomado na hora correta, com a frequência adequada, vai ter um resultado muito melhor do que ser tomado de uma forma errática, né? Então, autogestão é isso também, não é automedicação. E gera autoconhecimento, né? Isso. A pessoa vai saber como está respondendo, o momento de inserir, não inserir. Se tiver dúvida, mandou mensagem. E aí, em casos, em situações de uma pessoa que está há anos adoecida e que ela tem esse autoconhecimento, né? E ela conhece o próprio corpo, e ela conhece, ela muitas vezes ela pode sim fazer uma gestão autônoma da medicação, emergencialmente, enquanto ela conversa com o seu médico. Isso é possível. Sim. Agora, existe, eu vejo assim, uma linha tênue aí, porque pode se confundir a autogestão com a pessoa, tipo, não olhar mais para aquilo, tipo aquela pessoa que vai no consultório para pegar a receita, porque ela já sabe que é com aquilo que ela vai responder. Sim, né? Claro. Entendi. E aí, daqui a pouco, pode gerar alguns, né, alguns vícios, alguns processos assim, mas eu só confio naquele medicamento e eu só tomo isso, e a pessoa não vai mais estudar a si mesma. Né? Então, é uma faca de dois gumes. Né? Concordo. Por isso que eu acho que isso precisa ser feito com muito cuidado, de fato. E eu concordo. Realmente é uma linha tênue, sim, e isso precisa ser feito com cuidado. Agora, é interessante a Rayana falando isso, porque, por exemplo, os pacientes que eu conheço, por exemplo, eu tenho um paciente que eu acompanho há muitos anos, que ele faz isso com maestria. É uma pessoa que ele não teve mais crises graves, como ele mesmo fala. Ele diz, Adriano, quando eu tinha crise, ele diz assim, que hoje ele tem crises mais leves, ele faz esse processo, e ele diz assim, quando eu tinha crise, ele diz assim, eu aprendi a entender meu momento, quando eu começava a pensar que eu era capaz de curar as pessoas, como Jesus, eu comecei a perceber que eu estava entrando em crise. Que ótimo. Ele começou a ter esse insight, ele começou a perceber, ele começou a entender, e quando ele disse que foi a virada, assim, ele começou a perceber isso, aí ele começou a entender que estava entrando em crise. E ele começou a aprender ele começou a entender esse momento, aí ele não teve mais, ele não entrou mais em crise. Mas, Adriano, isso deve ser um caso mil, né? É o que a gente desejaria para todo mundo. É. Né? E tem a ver com... Né? Primeiro tem a ver com tomar consciência do seu adoecimento. Mas nesse tipo de caso, né, que a gente espera que seja perfeição, tem a ver com o nível cognitivo, assim, da pessoa? São pessoas mais instruídas ou não? Eu tenho dois casos muito emblemáticos para mim. Esse é um cara muito, muito instruído, ele tem um nível intelectual muito alto. Mas eu conheci um outro cidadão, na época que eu era médico da Policlínica aqui na Zona Norte de Natal, que uma pessoa absolutamente, é o inverso dele, uma pessoa extremamente humilde, assim, muito humilde, mas ele fazia exatamente isso. Ele tinha essa consciência também, ele conseguia perceber a crise, e fazia muito tempo que ele não tinha crise por causa disso. E os dois tinham a consciência, os dois tinham a consciência de quando mexer no remédio, de forma responsável. Eles conseguiam fazer algumas modificações na medicação, pontuais, eles não faziam mudanças da prescrição, mas eles faziam algumas modificações que os ajudavam nesse processo, e de uma forma muito responsável. Eles faziam a modificação e procuravam o médico. E é um movimento muito... Eles faziam isso de uma forma muito responsável, né? Eu acho isso muito interessante. De fato, é muito interessante. De fato, é uma coisa que
eu acho que seria muito interessante a gente conseguisse replicar isso, mas Rayane levantou a mão. Opa, pessoal, boa noite. Estou meio tímida, não vou abrir a câmera, não. O que eu acho bem importante em relação à autogestão é o tempo de resposta, né? O paciente, ele realmente precisa do autoconhecimento, perceber em quais momentos ele está caindo, em quais momentos ele está subindo, e você nem sempre tem uma consulta semanal com seu médico. E às vezes, realmente, essa virada é questão de dias, né? Então, assim, eu acompanho alguns pacientes da minha família, né? Não sou médica nem psicóloga, mas como a gente já convive com a doença há algum tempo, então a gente já vai percebendo e se antecipando a alguns sintomas. Você começa a ver claramente, é uma repetição, né? Porque é um ciclo, vai e volta, e você tem que estar em constante vigilância. E aí, geralmente, a gente antecipa a ação que sabidamente o médico iria fazer e, obviamente, depois explica para o médico e tal. Então, eu acho isso de extrema relevância, acho muito importante que a gente fale sobre isso, né? Porque, às vezes, eu escuto muita gente dizendo, você não é médica, minha mãe mesmo fala, minha filha, você não é minha médica. Não, não sou, mas eu estou tomando uma atitude por você que eu sei que seu médico queria tomar e para evitar que você entre num quadro pior. Então, eu acho muito importante que não é algo que se fale muito, e eu acho que é algo extremamente importante, ainda que não seja o próprio paciente que consiga fazer essa autogestão, mas alguém que esteja ali acompanhando diariamente a rotina médica daquele paciente. Isso. Rayane, realmente, eu concordo, sabe, assim, eu em alguma medida oriento os meus pacientes, sabe, assim, olha, você pode ir até aqui, se você puder fazer um manejo nesse sentido, vá até aqui, a gente tenta. Eu, às vezes, tenho medo, tem alguns pacientes que eu não oriento, porque eu tenho Mas medo. nesse caso, será que o AT não seria legal, o acompanhante Ah, terapêutico? seria. Né? Que é uma coisa que pouco se fala também. Pouco se fala, principalmente aqui no Nordeste, né? Exatamente. Então, no Sul, né, e no Sudeste, morei no Rio muito tempo. Não, super comum. Não, eu tô indo porque ele vai comigo. E vai com as pessoas para os lugares. Isso, Tipo, é exatamente. muito legal. Isso E seria maravilhoso. ajuda muito. Aqui a gente não tem essa cultura. Já conheci pessoas que trabalham com acompanhamento terapêutico, que vieram morar aqui na Natal, tentaram se colocar profissionalmente aqui, mas não conseguiram, porque não tem essa cultura aqui. A gente não tem esse hábito, né? E por não ter, é uma coisa que leva a outra. A gente não tem e a gente não procura o que não tem, né? Então, acaba não fazendo. Mas, de fato, é uma ferramenta maravilhosa, né? O AT é uma ferramenta, o acompanhamento terapêutico é algo que ajuda bastante. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Cátia escreveu aqui, TCC vai ao encontro do que a medicina tradicional, por isso é mais facilmente aceita, o que não significa eficácia em tudo. Também acho, não é eficácia em tudo, não. Acho que essa coisa da evidência mesmo que pesa, né? Cátius também escreveu, consciência de crise tem muito mais a ver com conhecer a si do que com o nível cognitivo. Acho que tem uma pergunta aqui, que acho que passou aqui, deixa eu ver se eu acho, que Liliana estava perguntando, achei. Ela perguntou quais os estabilizadores de humor mais prescritos na atualidade. Na bipolaridade, ou o uso tende a ser contínuo? É o seguinte, Liliana, os estabilizadores de humor, eles se dividem em classes, né? Você tem o lítio, que é um estabilizador de humor, ele é uma classe por si, porque não tem nada igual a ele é um sal, né? Então, você tem o lítio, que é um estabilizador de humor reconhecido, há mais de um século reconhecido como estabilizador de humor. Você tem os anticonvulsivantes, que são estabilizadores de humor, tipo, como eu já citei aqui, a Gina, o ácido valproico, a carbamazepina, a oxcarbazepina, são estabilizadores de humor. E você tem, mais recentemente, os antipsicóticos, que também são estabilizadores de humor, tipo quetiapina, olanzapina, clozapina, lurazidona, né? Então, são antipsicóticos que são estabilizadores de humor também, né? O que é que diferencia? Menino, o tempo passou tão rápido que eu nem me dei conta que já são 9 horas da noite, viu, gente? Vamos já terminar, viu? Me empolguei hoje, eu perdi a noção do tempo. Mas deixa eu terminar. Então, assim, os antipsicóticos, eles são fundamentalmente antipsicóticos. Eles têm aquela ação de bloqueio de receptor D2, né, de dopamina,
principalmente em córtex, em sistema mesolímbico ali, e eles conseguem diminuir os sintomas psicóticos, alucinação, delírio e tal e tal. Só que esses mesmos remédios, eles surgiram evidências que eles podiam também estabilizar o humor. E mais recentemente, eles têm sido muito usados como estabilizadores de humor. Até porque eles acabam tendo até menos efeitos colaterais que um lítio, por exemplo, né? De protótipo, o lítio é um remédio ainda muito bom, ele é muito utilizado com cuidado, porque ele dá muito efeito colateral, então ele é muito utilizado. Eu colocaria em segunda ali, abaixo dele, esses antipsicóticos, que a gente chama de antipsicóticos de segunda geração, né, que são os atípicos, que eles realmente são excelentes estabilizadores de humor, com uma vantagem em relação ao lítio, que eles tratam sintoma depressivo, alguns deles, e o lítio não trata sintoma depressivo, ou seja, num episódio depressivo não dá para usar o lítio em isolado, por exemplo, ele não tira a pessoa da depressão, mas a quetiapina, por exemplo, pode tirar, né, a olanzapina pode tirar a pessoa da depressão, aquela depressão, principalmente se for uma depressão psicótica, né, com sintomas psicóticos associados. Então, hoje é basicamente isso, é lítio, antipsicóticos, atípicos e esses anticonvulsivantes. Aí, qual a gente usa vai depender do perfil de sintomas que essa pessoa tem, porque alguns estabilizadores de humor são melhores para episódios de grande euforia, de mania, de exaltação, alguns outros estabilizadores são melhores para quadros de depressão, outros são melhores para quadros de disforia, aquela pessoa muito irritada, muito agressiva. Então, a escolha do estabilizador de humor vai depender do perfil de sintoma que essa pessoa está apresentando na crise, tá certo? É basicamente isso. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui para a gente encerrar. Acho que era isso, mas não é uma pergunta, não. A bateria do meu computador está acabando e a gente vai encerrar. Deu tudo certo, tá vendo? A minha bateria está acabando. Pronto, foi tudo combinado, estrategicamente, milimetricamente calculado. Obrigada, doutor Adriano, muito bom. Gente, eu que agradeço. Eu que agradeço, viu? A presença de vocês é um prazer enorme. Esses momentos carregam a minha bateria. Hoje é uma quinta-feira, eu carreguei minha bateria para o resto da semana agora. A nossa também. Muito obrigada, tá? Obrigado, gente. Prazer, viu? Boa noite, tá, gente? Boa noite a todo mundo. Tchau. Tchau. Insight coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental.